vez, Shabbat Shalom, irmãos, bem-vindos para mais um estudo das Parashot, né? E para esse Shabbat, a porção é a 37ª porção do livro de Bemidbar, Números, né? No deserto, com o nome Shelah Lehá, envia para ti. Então, é Números 13:1 a 15:41. Então, um resumo dessa paraxá, que 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã, o relatório dos espias recebido com incredulidade, a sedição do povo, como eu já falei, na explicativa aqui, durante o serviço. Irmão Jair, o que é sedição, né? Sedição. Perturbação da ordem, revolta, motim, insubmissão. Tudo provocado por raiz de amargura e pela palavra má. A palavra má, né? O Lashon Hará. Então, realmente é um item muito forte aí na porção de hoje. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para nós não sermos aqueles que enviam as más notícias. Muito pelo contrário. Nós temos que estar bem firmes, bem ligados aí na palavra com relação a essa questão aí. Não sermos portadores nem mensageiros de más notícias, porque elas certamente vão trazer algum tipo de problema. Há consequências cada vez que nós transmitimos más notícias. Há consequências e tanto para os outros quanto para nós também. O povo derrotado em Ormá, que é a consequência da sedição do povo. Você veja, uma coisa está interligada com a outra, né? A derrota do povo em Ormá, que toda a velha geração, né? Não são todos, exatamente todos do povo, a velha geração perece, mesmo porque, pela sabedoria e misericórdia de Deus, alguém teria que entrar na terra de Canaã, junto com Yehoshua, né? Leis a respeito das ofertas, que é o item 6, os sacrifícios pelos pecados de ignorância, castigo pela violação do Shabat, e a lei acerca das borlas das vestes, né? Então nós vamos concentrar aqui dos itens 1, estudo de hoje, dos itens 1 ao item 5 ali, até o povo derrotado em Ormá. Tá. Então, fazemos uma pergunta, né? Os irmãos que estão acompanhando em suas casas também, né? Seus lares. Por que Hashem fez os israelitas vagarem pelo deserto por 40 anos? Então está escrito lá em Números 14:34, que né, algum irmão pode perguntar, mas exatamente, né, por que 40 anos? Por que não foram 35, 30, 20, 50? 40, exatamente 40. Por causa dos 40 dias, que foi o período de expiação da terra, 40 dias, o Eterno transformou esses 40 dias em 40 anos. E tornou em 40 anos o povo no deserto por seu desagrado, né? Então, essa é a resposta direta, bem objetiva, em Números 14:34. Vamos continuar então. Os espias são enviados. Envia para ti, eu coloquei do ladinho ali, são enviados, mas não assim na ordem do Eterno. Eles são enviados na permissão do Eterno, para sondar a terra de Israel, e quando retornam, dão um relatório bastante negativo. Então o povo foi depressivo. O povo fica depressivo e perde a determinação. Eles ficaram todos desnorteados com as más notícias, ficaram desanimados, para baixo, né? Só vendo coisas ruins, vendo gigantes na frente, obstáculos. Agora, nesse ponto da narrativa da Torá, vimos Hashem ficar frustrado com as reclamações do povo por muitas vezes antes. Presta atenção. Não foi só nessa situação, outras vezes também que o povo desagradou, né? Tentou o Eterno.
Mas a reação nessa situação parece particularmente cruel, porque nessa situação especificamente há uma ira muito grande do Eterno. As palavras Akeno ba adever, agora aparece uma palavra aqui, nós vamos ver várias vezes, dever. Akeno ba adever ve orisheno. E eu irei feri-los com pestilência. Irmão Jair, o que é dever mesmo? Peste. Pestilência, a quinta praga. A quinta praga do Egito. Pestilência. E eu irei feri-los com pestilência e aniquilá-los totalmente. Agora são 11h20. Números 14, 12. Por que o Eterno age assim? Por que ele especifica? Hashem não acaba destruindo o povo, mas não é por causa do mérito do povo. É por causa de um argumento de Moisés bastante forte. Preste atenção. Se você matar, o que Moisés diz, se você matar as pessoas, as outras nações verão que você é fraco. Isso está em Números 14, 15. Ok? Hashem não destrói toda a nação, mas ele destrói toda aquela velha geração, cerca de... Irmãos, é muito sério essa porção aqui, esse momento, porque... Você veja, em todo aquele processo lá do bezerro de ouro, mais os pecados, mais outros pecados que cometeram, primeiro 3.000, depois mais uma série, dão mais ou menos 30 mil pessoas em prol daquela situação. Agora 30 mil pessoas, para esse caso aqui, passam para 600 mil pessoas, 600 mil pessoas. Tem cidades que não têm isso, de gente. Cidades aqui no interior do Paraná. É muita gente. Então, 600 mil pessoas pereceram. Então, o que está por trás, né? Qual que é a razão, né, do Eterno castigar o povo, tanto os espias quanto o povo, com essa ordem numérica, né? 600 mil pessoas. Mesmo no bezerro de ouro, Hashem queria exterminar as pessoas e também não o fez, apenas cerca de, em todo o processo lá, em torno de 30 mil pessoas morrem, não toda a velha geração como aqui. Então, o que está acontecendo? Né? Qual a razão disso tudo? Sim, o que o povo fez foi ruim, eles falaram mal da terra, mas essa reação parece extremamente dura. O que foi esse pecado que fez Hashem reagir dessa maneira, irmãos? Irmãos que estão assistindo, os irmãos que estão assistindo em suas casas, né? Preste atenção, é bem interessante essa porção. Ela revela assim, realmente as reações, né? o pensar do Eterno, como que Deus age, né? E talvez como devemos nos relacionar com Deus tão zangado, aparentemente tão zangado e vingativo? Uma jornada de 11 dias durou 40 dias. Como nos relacionamos com um Deus, assim, do jeito que ele estava? Para responder a essas perguntas, para descobrir por que Hashem reage assim ao pecado dos espias, vamos dar uma olhada mais de perto na própria reação de Hashem. Novamente, a frase, Akeno badever ve orisheno. Eu os atacarei com pestilência e os aniquilarei. É muito grave isso, é muito forte. Eu os atacarei com pestilência e os aniquilarei. Onde é que está isso, irmão Jair? Números 14, 12. Então, como mencionamos, Hashem não diz apenas que vai destruir o povo. Ele é muito específico nessa situação, né? Ele especifica. Então, ele diz, por que Hashem tem que dizer como ele, de que forma ele destruirá o povo? Por que ele especifica isso? Uma vez que ele está fazendo isso, por que com peste? Por que com dever? Por que com peste? Por que com pestilência? Dever? Peste? Então, quando o Eterno, ele poderia só tomar uma atitude e pronto, mas quando ele expõe, e isso é escrito, ele escreve, ele expõe, ele declara, e isso é escrito por Moisés,
E, então ele quer fazer a gente pensar, ele quer fazer a gente pensar e, peraí, se está especificado dessa maneira, isso deve ter uma explicativa em algum lugar. São dicas que o Eterno dá, né? Para a gente ligar, começar a montar o quebra-cabeça. Então, Dever foi a quinta praga, agora voltando lá para Êxodo, né? Êxodo 9:15, foi a quinta praga, a peste nos animais, que Hashem trouxe ao Egito, todo o seu gado foi morto, todo o gado foi morto. Porém, não foi só no gado. Você tem razão, irmão Jair, não foi só no gado. Na verdade é que é outro momento que a praga ou peste aconteceu. É usado na história do Egito e dessa vez não nos animais, mas sim nos próprios egípcios. Essa questão aí do Dever, das pragas, da pestilência, nos próprios egípcios. Logo após a sexta praga de furúnculos, os furúnculos, eles dão no ser humano. Eu já tive furúnculos, principalmente quando em idos tempos lá comia o que não devia, né? E eu tive, agora não, graças ao Eterno não. Então, Hashem disse algo fascinante ao faraó em Êxodo 9:15. Ki atah sholachti et yad. Agora vou estender minha mão contra você. Ve'ar otha ve'et amha badever vatir hahede min haaretz. Eu poderia ter destruído você e seu povo com Dever, peste, e varrido vocês da face da terra. Isso está escrito lá, não aqui em Números, mas lá em Êxodo 9:15. Ele se referindo aos egípcios, não aos animais agora. Eu poderia ter destruído o Egito, o povo do Egito com pestilência e varrido vocês da face da terra, em Êxodo 9:5. Por quê? Isso não soa familiar? Esse Dever? É usado exatamente da mesma maneira? Para significar a mesma coisa? Vear, Aqueno, Dever e Dever de novo? Dever nos animais e Dever nos homens? Eu vou te destruir totalmente com pestilência. E ele fala, isso que acontece no Egito, ele fala agora que não aos egípcios, mas ao povo de Israel. Então o que está por trás disso? Isso que é interessante nessa porção. Porque Hashem usa a mesma ameaça, pestilência, que usou no Egito, agora aqui para os espias? Mas os paralelos entre as duas histórias não param por aí. Em ambos os casos, pelo pecado dos espias e pelos egípcios, Hashem não termina seguindo. Na verdade, ele não destrói nenhum dos dois com Dever. Por que não? Após o pecado dos espias, após Hashem dizer que deseja destruir outro povo, Moisés apresenta um argumento a Hashem que Hashem finalmente aceita. Prestar atenção aqui agora. Os irmãos estão acompanhando em suas casas também. Nas palavras, também são palavras fortes, né? Moisés também, ele era bem direto, né? Ele era bem franco, bem direto. Só que Moisés não trazia más notícias. É isso que nós temos que entender também, né? Isso nós temos que entender. Eu já vou ler direto aqui, já não a parte em hebraico, né, para facilitar. Números 14, 15 a 16. Se você matar este povo, o Eterno se referindo, falando com o Eterno. Eterno, se você matar este povo como a um só homem, todos de uma vez só. O Senhor estabelece lá e todos caem no chão de uma vez só. As outras nações
inclusive os próprios egípcios e as outras nações, que ouviram tudo sobre os grandes milagres que o Senhor fez no Egito, o que eles dirão? Eles começarão a pensar de uma forma equivocada, né? Que Deus simplesmente não era capaz de fazer o que ele estava fazendo e parou ali? Para trazer os israelitas à terra que lhes foi prometida. Então ele os matou no deserto. É como se o Eterno tivesse um plano, elimina todos ali no deserto, acabou, não tem mais a continuação, a entrada do povo na terra de Canaã, e pronto, eles morrem ali todos, pronto, acabou. Seria uma coisa muito estranha, né? O Eterno não faz as coisas pela metade, né? Então, Hashem não salvou a nação israelita porque eles mereciam ser salvos. Presta atenção aqui agora. Ele os salvou por causa do seu próprio nome. Moisés estava dizendo, se você destruí-los, os egípcios dirão às outras nações do mundo que você é fraco. Isso aqui é um resumo das palavras de Moisés, né? Que você é fraco, que você não pode completar o seu plano, que você frustrou o seu plano e parou ali. Em resumo, o que Moisés falou com o Eterno. Para nós entendermos agora isso aí tudo, vamos voltar um pouco para o Egito. Por que Hashem não destruiu os egípcios quando ele quis? Vamos pensar. O Eterno poderia ter aniquilado os egípcios e rapidamente, em poucas semanas, ter tirado todo o povo de lá? Podia ou não? Claro que podia. Claro que, certamente ele podia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, em Êxodo, lá na explicativa do Egito, na Parashá, em Êxodo diz assim: por esta razão eu o mantive vivo, para que você veja a minha força, e para que você espalhe meu nome por todo o mundo. Então, preste atenção nessa parte aqui que é interessante, irmãos. Quem pensa, ou pensou, que o Eterno simplesmente queria somente libertar, tirar o povo do Egito e pronto? Se o Eterno quisesse só libertar, tirar o povo do Egito, e ele não estava preocupado com o Egito ou com os egípcios, ele tinha feito o que eu acabei de falar para vocês. Ele eliminaria os egípcios, o faraó, e tiraria o povo lá bem rapidinho. Mas não foi um processo longo. Todas aquelas pragas, foi um processo, foram meses. Não foi uma coisa muito tranquila. Se Hashem deseja destruí-los da mesma maneira, preste atenção, talvez seja porque eles pecaram da mesma maneira, do mesmo modo. Agora que parece loucura sugerir os egípcios cometeram crimes impensáveis contra os outros, como pode o que os israelitas fizeram ser considerado semelhante? A coisa vai se afunilando aqui. Mas talvez os pecados realmente fossem semelhantes. Eles eram parecidos, tanto os egípcios quanto os hebreus. Eles estavam cometendo o mesmo tipo de erro que os egípcios cometeram? Bem, para entendermos isso, temos que entender exatamente qual foi o pecado dos egípcios em primeiro lugar. Vamos revisar o que aconteceu lá. Vamos ver então. Hashem envia Moshe a Faraó para tentar persuadi-lo a libertar o povo.
Hashem envia Moshe a Faraó para tentar persuadir ou libertar o povo. Várias vezes, Moshe diz assim: Faraó, deixe meu povo ir. E cada vez que Faraó se recusa ou se recusava, Hashem envia outra praga ao Egito, né? Mas por que Deus precisou fazer todas essas coisas? Em primeiro lugar, os encontros constantes com Faraó, indo Moisés, né, com muita perseverança, com muita paciência, com humildade, né, indo até Faraó, até a presença de Faraó, falando com ele, pedindo, né, e toda aquela enxurrada de pragas. Deus não precisava da permissão do Faraó. Ele poderia simplesmente estalar os dedos, tirar as pessoas, como eu já falei isso para vocês. Por que o Eterno não decidiu fazer então dessa forma? Porque o objetivo das pragas não era apenas libertar os israelitas. O Eterno tinha uma agenda e o propósito das pragas para educar os egípcios, para mostrar-lhes que eu sou o único Deus. Isso aqui é uma coisa muitíssimo interessante para nós todos sabermos, né? Para fazer o Egito se relacionar com Hashem, eles não podiam mais ignorá-lo. Então havia um propósito também do Eterno, além da libertação do povo hebreu, que tanto a cabeça de Faraó mudasse, e a cabeça de Faraó mudando, ele iria espalhar sobre o poder do Deus único para toda a nação egípcia, né? Então, por isso que houve todo esse processo das pragas. Quando Moisés e Arão vão a Faraó pela primeira vez com a mensagem do Eterno, veja o que Faraó responde. Ele não apenas diz não. Eu não vou deixar que as pessoas vão. O que ele diz? O que Faraó diz? Êxodo 5:2. Quem é esse Deus que você quer que eu ouça para deixar o povo ir? Não conheço esse Deus. E eu certamente não vou deixar o povo ir. Ó, não conheço esse Deus. Ele poderia ter sido mais humilde. Mas com esse tipo de reação do Faraó, o Eterno disse assim: ah, você não sabe quem eu sou? Não tem problema. Eu vou te mostrar então quem eu sou. Se ele fosse diferente, se a resposta de Faraó fosse diferente, talvez as coisas se encaminhassem de uma forma diferente também. Então, o que nós aprendemos aqui também, que muitas situações na nossa vida, conforme as nossas reações e as nossas palavras que saem da nossa boca e a reação dos nossos corações, o que vem acontecer para frente é o resultado disso aí. Às vezes de nós escutarmos melhor, sermos mais cautelosos, esperarmos antes de falar, darmos tempo ao tempo, né? Não agirmos, não reagirmos a algo que nós ouvimos, não reagirmos já imediatamente, assim, com sangue quente, vamos dizer assim, né? Então as nossas reações o Eterno está vendo, e o que vai acontecer para frente e também é mediante as nossas reações. Esse era o propósito das pragas. E Hashem diz isso explicitamente logo antes das pragas começarem. Então vamos ver lá o que está escrito. Êxodo 6:11 e 7:5. Vá até Faraó e diga a ele para deixar os israelitas deixarem sua terra. Mas, diz Hashem, estou avisando que não funcionará imediatamente. Faraó não vai ouvir você, Moisés.
Então porei minha mão contra o Egito, tirarei minha nação, os israelitas, da terra do Egito, com grandes maravilhas. Por quê? Para que o Egito saiba que sou Deus, que sou o único Deus, quando eu colocar minha mão contra eles. Muito importante isso aqui, que está escrito em Êxodo 6, 11 e 7:5 também. Então o objetivo das pragas não era simplesmente, somente libertar o povo do Egito. Vou fazer isso de qualquer maneira. O objetivo das pragas era fazer Faraó reconhecer o Eterno e começar a se relacionar com Hashem. Preste atenção nisso aí, irmãos. Talvez alguns irmãos, até agora, esse momento, nunca tinham parado para pensar isso aí. Vamos olhar novamente para o que Hashem diz ao Egito quando deseja destruí-los. Após as 6 pragas, Faraó ainda se recusa a deixar o povo ir. E Hashem diz: ouça, Faraó, já estamos nisso há um tempo e você ainda se recusa a me reconhecer. Que jogo você pensa que está fazendo? Você acha que vai me ignorar para sempre? Por favor, né? Eu poderia ter aniquilado você, seu povo, num instante, mas não o fiz. Sabe por quê? Para você me reconhecer como o único Deus. É por isso que mantive vivo, que te mantive, Faraó, vivo, para que visses a minha força e difundisse o meu nome por toda a nação egípcia. Mas você sabe o que? Só porque você falhou, não significa que meu plano tem que falhar também. Então, esse foi o pecado dos egípcios. Eles falharam em reconhecer o Eterno, eles falharam em se relacionar com Hashem. É por isso que eles mereciam ser destruídos com pestes. Dever. Mas quanto a Israel, qual foi o pecado de Israel? Porque eles merecem ser destruídos, e o Eterno fala com Dever também. Bem, talvez não fosse apenas com o Egito que Deus tinha esse plano, era com os israelitas também. Por que Hashem levou os israelitas ao deserto? Para relacionarem-se com Hashem. Mas diferia de onde cada nação estava. Então, nós vemos aqui o desafio do Egito, era simplesmente reconhecer o Deus único. Agora as coisas começam a ficar mais claras aqui. O desafio do Egito era simplesmente reconhecer que Deus era um. Sair daquela idolatria politeísta, né? Mas esse não era o desafio de Israel. Agora as coisas começam a diferenciar um pouco. Eles já sabiam, Israel já sabia quem era Hashem, quem era o Deus único. Pela sua própria história nacional, e independente disso, porque os israelitas viram os egípcios se afogando naquele mar de juncos. Vai a Minu bar Hashem, eles tinham fé em Hashem. Eles tinham fé no Eterno. Eles sabiam que era Hashem. Isso realmente a Torá é bem clara em mostrar, embora eles tinham uma dificuldade assim na questão do relacionamento com Hashem, mas eles tinham uma fé no Eterno. Eles tinham uma fé no Eterno, embora o Eterno estivesse ainda longe assim para eles. Mas eles tinham uma fé em Hashem diferente dos egípcios. Isso que está explicando aqui. A agenda de Hashem com Israel estava em um estágio diferente, não era apenas para reconhecer o Eterno, era para construir um relacionamento com Ele. Para construir um relacionamento com Ele. Isso que é realmente diferente, né, com relação aos egípcios. No início de Êxodo, antes
de Hashem iniciar o processo para a libertação de Israel, Hashem diz assim: eu tomarei você para ser minha nação, eu serei seu Deus. Então, vamos ver como Hashem alterna entre essas duas perspectivas aqui. Agora a coisa começa a ficar mais interessante e nós vamos entender melhor. Então, quando ele diz, você se tornará minha nação e eu me tornarei o seu Deus. Então, há uma relação muito grande nessas frases. Você se tornará minha nação e eu me tornarei seu Deus. É um relacionamento. Não apenas o que Hashem faz pelos hebreus, ou o que você faz por mim. São os dois lados. É uma relação do Eterno para Israel e de Israel para o Eterno. Portanto, há um plano com Israel, mas ainda está faltando algo, irmãos. Aqui nós já estamos esmiuçando, as coisas estão ficando mais claras aqui. Essa relação, essa inter-relação, né, de amor que o Eterno já estava planejando, algo totalmente diferente do que os hebreus estavam vivendo lá no Egito. O Eterno queria contrabalançar, mostrar o oposto do que o povo estava sofrendo no Egito. Então, tirando os hebreus do Egito, o Eterno queria começar esse relacionamento de amor com o povo. O Egito recebeu uma ferramenta para ajudá-los a cumprir sua agenda, para ajudá-los a reconhecer o Eterno, que eram as pragas, mas como Israel deveria cumprir seu objetivo de construir um relacionamento próximo com Hashem, que ferramenta o Eterno usou com eles? Os grandes milagres do Eterno não terminaram quando o mar destruiu o exército egípcio e o povo israelita ficou livre. Vamos entender assim. Os milagres continuaram durante a estada no deserto. Não terminou ali com a abertura, depois do fechamento do mar sobre os egípcios. Continuou para frente. Mas como assim, irmão? É assim que o povo era sustentado. Hashem deu-lhes água, deu-lhes o maná, os protegeu com nuvens de glória de dia e colunas de fogo à noite. Mas esses milagres não foram feitos apenas em razão de manter as pessoas vivas. Os milagres eram realmente a versão de Israel do que eram as pragas no Egito. Esses milagres eram o que Israel deveria usar para cumprir a agenda. Os irmãos que estão em casa estão entendendo, estão acompanhando bem? Portanto, Hashem geralmente usa milagres para ajudar as pessoas a cumprir sua missão. Mas os milagres eram diferentes, dependendo do momento e de como os assuntos precisavam se relacionar com o Eterno, né? O plano com os egípcios era reconhecer o Eterno, reconhecer o Eterno como Deus único, né? O Egito agia como se eles fossem deuses. Presta atenção aqui. O Egito, o faraó, eles agiam como eles mesmos fossem os deuses. Para quê? Nós somos os deuses, não precisamos de Deus. Como se tivessem o poder supremo, então a única maneira de cumprir o plano era por meio do poder também. A reação de Hashem com relação por causa do coração deles e de Faraó, né? Você, Egito, se acha tão grande e poderoso, mas eu sou melhor. Esse que é o ponto. Tá? Então, isso aqui também é uma mensagem, né? Para, em qualquer situação, mesmo nós, crentes em Yeshua, né, fomos lavados, somos e fomos lavados com o sangue do Cordeiro de Hashem. Quando você
vier aquela fagulhinha assim de pensamento, assim, você começar a se achar, tome cuidado. Temos que tomar cuidado com... Não podemos nos achar nada. Então, as pragas foram feitas, presta atenção, as pragas foram feitas para humilhar os egípcios, para mostrar a grande diferença entre eles e Hashem. Essa aqui é a verdade, irmãos. Mas não era disso que os israelitas precisavam. Depois de anos de escravidão e opressão, o que eles precisavam, na verdade, era de amor. Eles tinham que receber o oposto do tratamento, da tratativa que eles tiveram lá naquele tempo de opressão. Eles precisavam receber o oposto disso daí, para realmente eles naturalmente se relacionarem com Hashem, eles vendo o carinho e o amor de Deus para com eles no deserto. Os milagres no deserto eram sobre amor, sobre proximidade. Hashem deu-lhes abrigo, deu-lhes sustento. Eles foram ao deserto para cultivar esse relacionamento. Isso é o que Israel precisava naquela situação. É quase como se os milagres de amor no deserto fossem realmente o inverso das pragas destrutivas. Exatamente o oposto, né? Mas os hebreus não foram atingidos pelas pragas, porque nós vemos que, embora os hebreus estivessem na terra do Egito, eles estavam num lugar chamado terra de Goshen. E todas as pragas que os animais, né, os próprios egípcios sentiram e vivenciaram, os hebreus sabiam, porque eles estavam muito próximos ali. Só que eles não foram atingidos, os hebreus. Ali já é um prêmio, já é um presente, né? Eles estavam num lugar como se tivesse um domo, assim, protegendo. Então isso serve de lição para nós também. Se você está, irmão, hoje nos caminhos do Eterno, se você está com o teu coração voltado para a Torá, para a justiça do Eterno, estudando a Torá, buscando seguir os caminhos do Eterno, certamente, onde você estiver, nós estamos agora, por exemplo, nós estamos na terra de Canaã? Não. Nós pertencemos ao reino do Eterno? Sim. Como o povo hebreu. Mas é como se nós estivéssemos no Egito agora. Mas nós estamos verdadeiramente numa terra de Goshen. O Eterno nos protege nesse período de pandemia. Amém? Então vamos cuidar para não abrirmos brechas, né? Para nós termos essa proteção, essa cobertura. O Eterno é o nosso escudo e broquel, diz a palavra. Amém? E Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Amém? Então, vamos lá. Qual foi a primeira praga do Egito? Presta atenção aqui, irmão que está em casa, irmã que está em casa. Qual foi a primeira praga do Egito? A água se transforma em sangue. Sua maior fonte de vida, sua água potável, tornou-se totalmente inútil. Qual foi o primeiro milagre que Hashem realizou no deserto? Olha, a gente estava falando de milagres, né? Ali as 10 pragas e até a abertura do Mar Vermelho, mas depois da abertura do Mar Vermelho continuaram acontecendo milagres, né? Então vamos aqui, ó. Qual foi o primeiro milagre que Hashem realizou no deserto depois da passagem pelo Mar de Suf? Hashem transforma a água amarga de Mará, que era intragável, saloba, horrível, e a torna em água doce, água potável e água que faz bem para a saúde, água nutritiva. Interessante, né? Qual foi o último grande milagre? A retribuição final aplicada aos egípcios? Hashem dividiu o mar de juncos e então os fez desabar sobre eles mesmos, no momento em que os egípcios passavam. Foram destruídos, todos foram destruídos. Águas salgadas, que você não podia beber.
Qual foi o último grande milagre que Hashem fez pelo povo antes de entrar na terra de Israel? O Rio Jordão, presta atenção agora, o Rio Jordão não era água salgada. Hashem dividiu o Rio Jordão para permitir que eles passassem a seco para a terra de Israel. Já era uma outra configuração, né? Aconteceu depois que as águas de Mará, que ainda eram amargas, porque eles tinham que entender algumas coisas, né? A água já se transformou em doce. Então, como a água foi transformada de água saloba para água doce, então eles já estavam numa outra configuração agora. Eles não iam se deparar com água salgada pela frente. Eles podiam. O Senhor estava falando que a palavra, a Torá, esse relacionamento de amor é saudável, é vida. Yeshua é água, vida, é a fonte da água. Água que faz bem para nós, para nossa alma, corpo, espírito. Né? Amém? Glórias ao Eterno. Então dividiu o Rio Jordão. Da mesma forma que aconteceu no mar de Suf, eles atravessaram a seco. As águas pararam e eles atravessaram a seco o Rio Jordão, irmãos. Vocês creem nisso? É lindo, é muito lindo. É como se Deus estivesse realmente encerrando o livro com os milagres no deserto dentro do contexto das pragas no Egito. O que eu fiz, diz o Eterno, o que eu fiz no Egito foi criar uma distância. Foi para mostrar a eles que eu sou Deus, não eles. O que eu estou fazendo no deserto é para gerar proximidade. Seu quadro das pragas não foi suficiente para mostrar que os milagres são o inverso das pragas. Veja o que Hashem diz logo após realizar aquele primeiro milagre no deserto. Ele transforma as águas de Mará em água doce, e então diz ao povo o que está por vir, de como será a sua estadia no deserto. Vejam as palavras, Êxodo 15, 26. Se você ouvir todos os mandamentos, os meus mandamentos, se você fizer tudo o que é certo aos meus olhos, e ouvir as minhas mitzvot, guardar as minhas leis, então todas as pragas que eu fiz no Egito não cairão sobre você. Sabe por quê? Porque eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor que te sara, que te cura, que te sara. Isso que o Eterno está querendo mostrar, que ele não era um Deus como o Faraó era, opressor, queria tirar o sangue deles. Né? Ele queria dar amor. Por que Hashem tem que dizer, então, eu não farei a você o que fiz aos egípcios? É uma coisa estranha de se dizer, mas esse é exatamente o ponto. Essa é a introdução perfeita para todos os milagres que Hashem está prestes a fazer. Hashem diz, olha, temos uma oportunidade de construir um relacionamento, você quer isso? Israel, meu povo Israel, você quer isso? Temos uma belíssima oportunidade de criarmos um relacionamento muito lindo de amor. Se você lembrar de tudo o que viu no Egito, eu no Egito como fogo consumidor, que você testemunhou, você nunca verá isso novamente, verá o inverso, apenas verá o meu amor. Venha a mim e eu irei a você. Sou aquele que te sara. Todas as feridas que você viu nos egípcios, isso já era, já passou. É um novo tempo. Agora é só você, Israel e eu. Penúltimo slide. Quando olhamos para trás em nossa paraxá, para a reação de Hashem ao pecado dos espias, agora voltando aqui para Números, para a reação de Hashem ao pecado dos espias, ouvimos o mesmo tema permear as palavras de Hashem. Números 14, 21 e 22. Disse então Hashem, tão certo como eu vivo e todos os homens,
que viram minha glória e meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, mas eles me testaram já 10 vezes e não deram ouvidos à minha voz. O que está também por trás desse? Eles já me testaram 10 vezes e não deram ouvidos à minha voz, né? Tem duas conotações aqui, mas a segunda é a que pega, né? Várias situações que eles reclamaram, estavam com saudades do Egito, que as coisas não estavam boas, que eles queriam voltar para o Egito, que estavam com saudades, né? Então diz, mas eles me testaram já 10 vezes e não deram ouvidos à minha voz. Mas tem uma outra conotação com relação a essas 10 vezes, que eu achei bastante interessante aqui nos comentários, né, rabínicos, dos sábios do Talmud e da Torá. Achei muito, muito, muito interessante. Você, Israel, me testou 10 vezes. Deus está sugerindo algo além do que isso que eu já falei. Bem interessante mesmo, irmãos. Você sabe o que mais aconteceu 10 vezes? 10 vezes que tentei mostrar meus milagres, mas ninguém os ouviu. Então, é o que eu acabei de falar. Né? Os milagres e as próprias 10 pragas, em que os hebreus não foram atingidos por elas, né? Também é um paralelo bastante interessante também. Mas não é esse o ponto ainda. Porque eles cometeram um erro assim, um erro, digamos, muitíssimo forte, um erro muito grande, né? Numa situação específica que envolve essas 10 vezes. As várias situações em que eles reclamaram, as 10 vezes que eles foram protegidos das 10 pragas, né? Os egípcios pagaram um preço, mas os hebreus estavam imunizados, protegidos pelo Eterno na terra de Goshen, né? Então, antes os egípcios não entendiam a mensagem, agora é como se o Eterno estivesse dizendo, eu dei a vocês um novo conjunto de pragas, dessa vez com milagres de amor, destinadas a construir um relacionamento com você, e você está ignorando essas também, assim como os egípcios fizeram. Por que o Eterno reagiu de forma dura? Irmãos, presta atenção. Irmãos que estão em casa, em suas casas, também prestem atenção aqui agora. Qual foi realmente o pecado? Não era só porque falaram mal da terra de Israel e não quiseram entrar. Sim, foi isso que eles fizeram. Mas no fundo representou algo muito mais profundo. Entrar na terra deveria ser o clímax. A entrada na terra de Canaã deveria ser o clímax, deveria ser assim a felicidade do Eterno, a grande felicidade do Eterno, mesmo porque, irmãos, nós em Yeshua entendemos que, e a palavra diz que há muita alegria nos céus, principalmente por Hashem e seus ministros, seus anjos, por Yeshua, quando um pecador se arrepende e aceita Yeshua como Salvador. Então, esse ato, essa atitude de amor, de o Eterno ter nos enviado Yeshua, que é o acesso, né, à terra de Canaã, ao reino de Deus, né, uma grande alegria para o Eterno, para Hashem, uma grande alegria. Então aqui, eles estavam dizendo que todas essas coisas, o Messias, um lugar maravilhoso que o Eterno tem para todos aqueles que creem nele e Yeshua, negam isso. Estão negando, estão fazendo pouco caso dessas coisas todas, né?
os milagres de amor destinados a construir um relacionamento com você, e você está ignorando essas também, assim como os egípcios fizeram, né? Então, sim, foi isso que eles fizeram, mas no fundo representou algo muito mais profundo. Entrar na terra deveria ser o clímax da longa e difícil jornada de Israel e dar ao povo uma terra que deveria ser a expressão máxima de amor. Era para isso que tudo apontava. Então, desde lá no deserto, queira ou não, o Mashiach já estava... Você não tem como não entender Mashiach nesse processo aqui, né? O plano de salvação do eterno através do Messias. Então, me puseram à prova já 10 vezes. Digamos, o cerne aqui... Olha, vou explicar para vocês, irmãos. Dos 12 espias, Josué e Caleb não trouxeram más notícias e eles deram palavras de encorajamento ao povo. Tanto é que Josué, né, foi o sucessor de Moisés, né, para entrar na terra de Canaã. Mas os 10... Olha o número 10, os 10 espias puseram Hashem à prova. Cutucaram o Eterno cutucaram o leão com vara curta. Digamos um termo popular, né? 10 puseram Hashem à prova, exceto Josué e Caleb. Então, isso aqui para fechar o quadro dentre outras situações, das 10 vezes em que eles testaram Hashem. E agora o último slide. Quando eles ficaram com medo de entrar na terra, foi uma rejeição de tudo o que Deus havia feito por eles. Assim como o faraó mostrou sua rejeição a Hashem, por não permitir que o povo partisse, os israelitas mostraram sua rejeição de seu relacionamento com o Eterno, por não se permitirem ir. A sedição, as más notícias, as más palavras, as palavras de Lashon Hará, palavras más, palavras de falta de fé, palavras de alguém que está na carne. Essas palavras geraram todo esse desgosto, toda essa sedição do povo, esse desânimo, essa depressão que o povo se encontrou, né? E eles não acreditaram, não quiseram entrar na terra. A velha geração, no caso, né? Eles não se permitiram acreditar que tinham um relacionamento íntimo e real com o Eterno. Agora veja como o povo de Israel reage ao relato dos espias. As pessoas entram em pânico e cada um disse ao outro: nomeie um líder e vamos voltar ao Egito. Agora as pessoas já se lembraram de como o Egito era muito melhor do que o deserto. É como se o texto sugerisse para nós que as pessoas se tornaram como os egípcios. Eles estavam rejeitando o seu relacionamento com Hashem. Eles estavam agindo como os egípcios lá em Êxodo. Não precisamos de uma pátria. O Egito é nossa casa. Nesse ponto, Hashem diz: se depois de todo o meu amor você ainda rejeita nosso relacionamento, então você quer ser exatamente como um egípcio. Deseja ignorar meus milagres como eles fizeram. Deseja rejeitar a terra que estou lhe dando e voltar ao Egito? Qual que é a consequência daquele que o Eterno liberta e daquele que escolhe voltar atrás, voltar para o Egito? As coisas do mundo são mais interessantes para mim. Ouro, prata, os manjares do mundo. Eu prefiro os manjares do mundo do que esse reino de Deus. Qual que é a consequência para uma pessoa dessa, irmãos? Ok, disse o Eterno, vou tratá-lo como o Egito, como eu tratei os egípcios.
Akeno badever verosheno, como eu disse lá no começo. Akeno badever verorisheno. Vou te eliminar com peste, com dever. Números 14, 36 e 37. Os 10 homens que infamaram a terra, que trouxeram e houve sedição de todo o povo, trouxeram más notícias, falta de fé, falaram demais, podiam ter ficado quietos, podiam ter deixado só Caleb e Josué falarem, e fizeram murmurar toda a congregação. Esses 10 espias morreram de praga, de dever, perante o Eterno, assim como deveria ter feito com o Egito antes. E também, aqui não aparece, mas vocês sabem que, só para finalizar aqui, aqueles 600 homens e mulheres da velha geração, em consequência de toda essa sedição do povo aí, diz a palavra em Ormá, né? Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Moisés alertando o povo, mas não deram ouvidos a Moisés, porque eles estavam transformados, eles estavam em sedição. Porém, os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram e derrotaram todos em Ormá. Irmãos, é um final triste, não é um final feliz aqui, é um final triste, né? Para mostrar aqui, eu creio que o Eterno mostrou de uma forma muito, muito interessante aqui, realmente, as reações, né? A justiça de Deus, o plano de amor, de relacionamento com o Eterno, e o povo realmente, por causa de más notícias, viraram a cabeça, virou a cabeça do povo, e eles perderam a fé. Então, foi uma consequência realmente terrível, e aqui encerramos aqui esse estudo de hoje, Eterno, irmãos, com a certeza de que o Eterno é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos enviou Yeshua, né? Graças à multidão das misericórdias dEle, nós permanecermos aqui firmes, que o Eterno nos abençoe, que abençoe todos vocês, que vocês possam ter um Shabat de descanso, com alegria, dentro dos corações de cada um de vocês, do meu coração também, possam sentir de Hashem e de Yeshua o jugo suave, o fardo leve e a alegria da salvação. O Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua.